Irmãos, inicialmente eu quero lembrar a todos que amanhã haverá a reunião matutina com início às 9 horas da manhã. E à noite, a festa, 63 anos de existência de nossa igreja e aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa. Então todos devem estar aqui com muita alegria e também com muita fé, porque a avó muitas vezes me ensinou que quando ela nasceu, irmãos, houve realmente no céu uma festa, porque era séculos que Jesus esperava encontrar alguém em quem ele pudesse confiar plenamente, porque ele havia feito aos seus apóstolos, principalmente, a promessa que ele precisava ir ao Pai no final do ministério dele, mas que ele não deixaria o seu povo órfão. Ele voltaria e enviaria um outro Consolador semelhante a ele. Mas, pelo que a avó me explicou, Jesus, na época, pensava de deixar alguém preparado para sucedê-lo. Mas como não foi possível, porque o ministério dele teve que ser abreviado. Foram 3 anos de ministério. E quando ele viu que era hora de se dar em sacrifício, conforme era plano do Pai, para ele garantir a remissão dos pecados de todos os que crescem nele, em todas as eras, em todas as épocas. Então, conforme o plano de Deus, ele precisaria derramar o seu sangue na cruz, para pagar o pecado da humanidade e tirar de sobre a raça a maldição da lei. Porque, infelizmente, com o pecado que dominou a humanidade, Deus não podia atuar sobre as criaturas como se fazia necessário. Mas Jesus veio justamente para dar uma nova oportunidade de salvação a todas as criaturas, de todas as raças e de todas as gerações. Mas para pagar o preço do pecado era necessário o sacrifício dele. Então, Deus abreviou os dias dele. E ele não pôde deixar a igreja formada. Então, de início, era plano dele fazer de um dos apóstolos o seu sucessor. E ele tinha muita esperança em São Pedro, porque era um dos apóstolos de mais coragem. Ele tinha uma fé muito viva e também muito sábio. Ele percebia as coisas. E Jesus, então, muitas vezes o sondou. Inclusive, no dia em que Jesus perguntou para os apóstolos, porque Jesus tinha feito muito milagre, ressuscitado até mortos, multiplicado pães e peixes, andado sobre as águas, tinha curado todo tipo de enfermidade.
repreendeu até o temporal, provando o poder dele até sobre a natureza. E o povo admirado, uns diziam que ele era Elias que tinha voltado, outros diziam que era São João Batista que tinha voltado. Enfim, cada um lançava uma opinião. E os apóstolos contaram isso para ele. Então ele disse: para vós, quem eu sou? E São Pedro foi o primeiro a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus nunca tinha falado que ele era o Cristo. Mas São Pedro, muito sábio, respondeu prontamente para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então disse para ele: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo do meu Pai. Então Jesus disse para ele que realmente ele era o Cristo. E disse: e tu és Pedro. Porque o nome de São Pedro era Simão, Simão Bar-Jonas. Mas como ele era firme na fé como uma rocha, Jesus então trocou o nome dele para Cefas, que quer dizer rocha. E Pedro, que quer dizer pedra. Então Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do mal não há de prevalecer sobre ela. Por que Jesus falou isso? Porque ainda naquela ocasião, Jesus tinha aquela esperança de fazer de São Pedro o seu sucessor, o outro Consolador. E o sondou muito. Inclusive, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele falou claramente aos seus apóstolos que ele seria preso, seria julgado injustamente, seria condenado à morte e seria crucificado. Mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então São Pedro não aceitou. Ele disse: não, mestre, isso jamais acontecerá contigo. E eu irei contigo até a morte. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, hoje mesmo, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas por que aconteceu? E aconteceu isso mesmo. Por que, irmãos, aconteceu isso? Quando Jesus foi preso, todos os apóstolos debandaram. O único que foi atrás dele foi São Pedro. E quando os guardas prenderam a Jesus, a ideia de São Pedro era para permanecer perto, para ver se ele conseguia de algum modo livrar Jesus das mãos daqueles soldados. Era essa a intenção dele. Então ele, com aquela coragem, ele não fugiu. Ele ficou ali perto, o mais perto possível de Jesus. Mas ali as outras pessoas reconheceram que ele era um dos seguidores de Jesus, um dos apóstolos. E começaram a dizer para ele: tu é um dos seguidores dele. Se ele dissesse que sim, tirariam ele dali. Ou o prenderiam e não permitiriam que ele permanecesse ali. Então, praticamente, ele preferiu negar. E disse que não era apóstolo, que não era seguidor de Jesus. Não por medo, não por falta de fé, mas pela coragem que ele tinha e queria permanecer ao lado de Jesus até o fim. E queria de todas as formas, de algum modo, salvar Jesus
daquela prisão e da morte. Foi por isso que ele negou. E não negou uma vez só, 3 vezes. E realmente o galo cantou. E quando o galo cantou, ele olhou para Jesus, que estava meio longe, mas ele estava vendo Jesus. E Jesus olhou para ele, como dizer, eu não te avisei? O galo cantou, você me negou 3 vezes. Mas vejam, irmãos, que ele era muito corajoso. E ele negou não para querer desprezar a Jesus, nem por medo. Mas negou porque ele queria ficar ali, perto de Jesus. Se ele confessasse que ele era apóstolo, eles não deixavam ele ficar ali. E isso a Santa Vó Rosa depois revelou à direção da igreja. Que realmente aconteceu isso. Porque num dos arrebatamentos dela, Jesus levava o espírito dela. Quando ela já era diretora da igreja, levava no céu. E muitas vezes deixava o espírito dela no meio dos apóstolos. E um dia, Jesus apresentou São Pedro para ela. E ela, muito sincera, falou: por que negastes o mestre 3 vezes? Ela perguntou para ele. Então Jesus explicou para ela o que eu expliquei para vocês. Que São Pedro não negou por medo, nem por covardia, mas ele negou porque ele queria permanecer o máximo de tempo ao lado de Jesus. E se fosse preciso, queria até morrer junto com ele, porque ele era de muita coragem. Então, naquela época, Jesus tinha essa esperança de fazer de São Pedro o seu sucessor, mas não foi possível, em primeiro lugar, porque não era a época. E depois, Deus mostrou para Jesus que o Consolador só viria no tempo da regeneração. Então, tinha uma época própria para o Consolador ser enviado. Mas vejam, irmãos, que a sabedoria de Deus é muito profunda. E quando chegou a época que Deus viu que não podia esperar mais, porque praticamente ficou quase 2000 anos sem ter um profeta na terra. Porque depois que Jesus foi ao céu, ficaram os apóstolos, até a um certo ponto também realizaram um ministério muito importante, principalmente São Pedro, São Paulo e São João. Realizaram um ministério muito glorioso. Chegaram em parte até mesmo a profetizar alguma coisa. Chegaram até a ser arrebatados ao céu em espírito. São Paulo, São Pedro e muito especialmente São João. Porque o apóstolo São João foi o último a deixar o corpo. E quando ele estava naquela ilha, preso, ele recebeu todas as revelações que ele deixou escrito no livro do Apocalipse. E muitas daquelas revelações ele recebeu no céu. O espírito dele era arrebatado para ele ter visões extraordinárias e para poder deixar o livro do Apocalipse escrito, o último livro da Bíblia. Mas eles não chegaram, os apóstolos, não chegaram a realizar um ministério propriamente de profeta. Foi por isso e por falta do Consolador que a igreja deles ruiu. Eles organizaram a igreja, principalmente São Pedro, porque logo depois que Jesus ressuscitou, então São Pedro liderou aquele movimento de evangelização. E numa mensagem só,
que São Pedro deu em Jerusalém, provando aos homens que o Cristo era Jesus que eles haviam crucificado e que Jesus havia ressuscitado, que eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus. E provou a todos que Jesus era o Cristo, numa mensagem maravilhosa, está no Novo Testamento, a mensagem muito linda. Só com aquela mensagem, irmãos, ele converteu 3.000 homens. E dali foi começando a igreja apostólica. Porque eles pregavam e convenciam e faziam até milagre. Tanto é que São Pedro e São João, em determinado dia, foram entrando no templo, em Jerusalém. E na frente da porta, chamada Formosa, havia um esmoleiro, um homem de 41 anos de idade que nunca tinha andado. Era paralítico, coxo, de nascença. E esmolava na porta do templo. E quando São Pedro e São João entraram naquela porta, aquele homem clamou, pedindo uma esmola. E São Pedro olhou bem para ele e viu que era uma pessoa boa, que era uma pessoa de fé, uma pessoa que merecia o milagre. Então, com toda a autoridade, São Pedro disse para ele: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E na mesma hora o homem se pôs em pé e entrou no templo saltando e glorificando a Jesus pelo milagre. E depois as autoridades prenderam São Pedro e São João, porque não queriam que eles pregassem o nome de Jesus. Principalmente os sacerdotes da época, aqueles que crucificaram Jesus, Anás e Caifás. Então os prenderam. Mas como o povo todo estava alvoroçado de ver um homem que era paralítico de nascença, de repente está saltando com perfeita saúde, então não puderam deixar os dois presos, porque o povo ia se rebelar contra eles. Então os soltaram. E naquela época, dentro do templo, São Pedro deu uma mensagem que ele converteu mais 5.000 pessoas ao cristianismo, com a mensagem dele. Então vejam, irmãos, como ele era realmente corajoso, praticamente um dos maiores santos dos céus, um dos maiores apóstolos, São Pedro. E ele tinha tanto poder de curar, que quando a multidão era muita que buscava a oração, que pediam para os apóstolos orar por eles, e não dava para atender todos, eles colocavam muitos deitados que não podiam andar, e São Pedro passava, só a sombra dele já curava. Por quê, irmãos? Porque era necessário formar a igreja. Era necessário haver os milagres, era necessário haver as conversões. E São Pedro foi muito usado. Inclusive também São Paulo e São João. Porque foram os 3 apóstolos que receberam uma autoridade e um galardão muito grande no reino do céu. Os outros apóstolos também venceram, estão no céu, num lugar reservado para os santos apóstolos. Mas os 3 que mais se destacaram e ganharam um galardão maior foi São Pedro, São Paulo e São João. É por isso também, irmãos, que nesta igreja nós só louvamos os 3. Podem ver, não tem hino que louva os outros apóstolos.
Eles estão salvos, estão no céu, são santos. Muitas vezes vêm até aqui em nossas reuniões, mas não têm um poder, por exemplo, de abençoar, de realizar um milagre. Mas São Pedro, São Paulo e São João têm esse poder. E eles são enviados e nos guardam, nos protegem, nos abençoam e fazem até milagre, porque herdaram um galardão maior. Mas nenhum deles, irmãos, mereceu a glória de ser consolador. Uma que não era a época, e outra que o Consolador precisaria já nascer com todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, assim como nasceu a Virgem Maria. A Virgem Maria nasceu santíssima, com todas as virtudes do Espírito de Deus. Por isso que Deus pôde usá-la e fez ela conceber sem pecado, e Jesus pôde nascer puro e imaculado e realizar o seu ministério santíssimo, com todo o poder e autoridade. E a Santa Vó Rosa também, depois de 2000 anos quase, nasceu com a mesma predestinação e com as mesmas virtudes e com as mesmas qualidades da Virgem Maria, já preparada por Deus, um espírito próprio, um espírito muitíssimo poderoso. Então, quando ela nasceu, o céu festejou. Porque todos os anjos e santos viram que finalmente a promessa de Cristo se cumpriria. Depois de quase 2000 anos. Mas ela nasceu, irmãos, já predestinada. E foi amparada de nascença por a Virgem Maria, por Jesus, estiveram sempre com ela. E é muito interessante também uma coisa que a Santa Avó me contou. Porque, irmãos, ela uma vez me disse que ela realmente nasceu para essa missão. Não de consolador, porque ela não podia falar. Que ela era o consolador. Isso foi anunciado pelo irmão Aldo, porque enquanto ela viveu, no último ano e meio da vida dela, ela já era o consolador, e ela sabia, mas não falou nada para ninguém, porque não era a hora. Mas ela me explicou que ela nasceu com dotes, com virtudes, com qualidades, iguais à Virgem Maria, para poder servir a Jesus, para Jesus poder voltar. A primeira vez, quando ele nasceu, ele precisou dos méritos da mãe dele, para poder nascer puro, imaculado e santíssimo. E quando ele voltou, ele precisou da Santa Vó Rosa. Porque ninguém havia merecido a glória de ser usado por ele com todo o poder dele. E quando a Santa Avó nasceu, então ele recebeu ordens de Deus, de tomar conta dela, porque ela era a escolhida, a predestinada, e não iria falhar. Ela ia vencer, e ia se tornar, na época da regeneração, no outro Consolador. Mas acontece, irmãos, que por providência divina, ela bem nova, menina, bem nova, ela foi internada num colégio. O pai dela a internou num colégio, que pertencia a uma religião tradicional deles. E acontece que ela, muito esperta, era bem nova, é uma menina bem nova. Lá naquele colégio, ela percebia as falhas, os erros, as coisas que não eram justas. Ela percebia. E ela contava muito, ela tinha muita amizade com uma mocinha que chamava Célia. Elas eram muito amigas no colégio. E a avó contava tudo para a Célia. Olha, aquilo não está certo. Olha, aquilo lá também está errado. Ela percebia, porque ela tinha o dom de discernir. E acontece que ela
ajudou tanto a Célia, deu tanta sabedoria que a Célia faleceu e Jesus levou a Célia para o céu. Porque a avó havia preparado ela sem saber, porque eram muito íntimas. E depois de muitos anos, a avó, quando foi arrebatada, encontrou a Célia, mocinha, lá no céu. E Jesus mostrou para a avó, que foi a avó que ajudou a salvar ela. Quando era menina ainda. Porque ela tinha um dom perfeito de discernir, irmãos. E depois de alguns anos, ela foi retirada do colégio. Principalmente para se casar. Porque já havia aquele capitão de vapor interessado em casar com ela. E bem nova, ela foi retirada do colégio para poder se casar com esse moço. Mas, irmãos, ela se desligou da religião tradicional. Porque ela viu que tinha muito erro. E ela nunca concordou com coisa errada. Mas isso já foi uma providência divina. E um dia ela me explicou. E ela me disse, olha, Trevisan, Jesus pôde me usar inteiramente. Meu espírito, minha alma e meu corpo. Inclusive porque eu tinha minha mente livre de todo tipo de outra fé. Eu estava desligada de todas as religiões. Porque se eu tivesse arraigada em mim ideias tradicionais de religiões na terra, o meu espírito, o meu cérebro não estaria limpo para Jesus poder me usar como ele precisava. Mas por providência divina, eu estava sem frequentar igreja nenhuma. Mas acontece, irmãos, que a fé que ela tinha em Jesus superava tudo. Porque ela tinha uma fé em Jesus muito viva. E ela confiava muito na Virgem Maria Santíssima. Foi o que ajudou. Porque desde menina ela foi ensinada a crer, a amar, a respeitar a Virgem Maria. Foi por isso também que ela pôde ser usada por Jesus integralmente. Mas acontece, irmãos, que ela teve que dar prova. Durante toda a vida dela, que realmente ela seria merecedora de ser usada por Jesus. Para restaurar a igreja dele. E Jesus já sabia que o plano dele era fazer dela outro consolador. Então ela foi provada em todos os dias da vida dela. Porque, como ela me explicou uma vez, o poder das trevas censurava. Porque não conseguia dominá-la. Ela fazia caridade desde menina, cada caridade que ela fazia, ela apanhava do pai dela. Porque ele não concordava dela ajudar os pobres. Mas era ela tão amorosa e tão humilde, irmãos, que ela não guardava a raiva do pai. Mas também não perdia a coragem de ajudar quem merecia. E outra coisa, pelo dom do discernimento, ela ajudava quem precisava e quem merecia. Ela não fazia caridade injusta. E toda a caridade que ela fazia subia ao céu como um louvor a Deus. Porque era feita com muito amor e humildade, sem nenhum interesse próprio e também dentro da justiça divina. Todos os atos dela eram aprovados por Deus. Porque ela era predestinada, ela tinha um espírito próprio, ela tinha os dons próprios e um amor muito grande. O dom maior dela era o dom do amor. E ela se desdobrava para ajudar os outros. Mesmo se ela apanhava do pai dela e depois toda a caridade que ela fazia, muitas vezes ela recebia injustiça. Calúnias, injúrias, e até da própria pessoa que recebia benfeitoria, às vezes ela recebia em troca um desaforo.
Mas acontece que pelo dom do amor que ela possuía, irmãos, ela perdoava. Ela nunca guardou raiva nem do pai dela, que judiava dela, e nem de ninguém que a caluniou. Ela chorava, sofria, mas ela, diante de Deus e da Virgem Maria, perdoava a todos. E ela nasceu rica, podemos dizer, porque o pai dela era dono de uma fazenda muito grande. Nasceu aqui no Largo São José do Maranhão, e as terras dele se estendiam até a divisa do Jardim Santo André. Eram muitas terras do pai dela. E ela era a principal herdeira, a primeira filha, a filha mais velha. Portanto, era rica quando nasceu. Mas o que ela mais gostava era ajudar os pobres e gostava muito do trabalho. Então, ela foi sempre aprovada por Deus na época da riqueza. Inclusive, quando se casou com um moço da alta sociedade. Inclusive, ele era capitão de vapor, capitão de navio. E levava ela a frequentar a alta sociedade. Ela era bonita, nova e rica, com condições de usar todo tipo de moda, porque ela tinha dinheiro. Mas aí também que foi importante, porque ela nunca usou moda mundana. Nunca ela usou pintura, nunca. Vocês têm uma foto aí dela com 21 anos, ela já era viúva. Aquela foto que vocês têm dela, que ela tinha o cabelo todo ondulado, ela tinha 21 anos e já era viúva. Daí vocês veem como ela era bonita. Vê se tem batom nos lábios dela. Vê se tem pintura nos olhos. Vê se tem ruge ou pintura na pele. Olha bem para a foto. 21 anos, rica. Mas ela nunca se deu às modas do mundo. E tinha tudo para usar qualquer coisa, porque ela tinha dinheiro. E frequentava a alta sociedade e nunca envergonhou o marido. Porque ela andava sempre honrada. Ele tinha prazer em levá-la aonde fosse necessário. Na alta sociedade. Porque além de linda, era muito honrada. E honrava o nome do marido. E honrava o nome de Deus. E honrava a presença da Virgem Maria com ela, inclusive na roupa que usava. Então, o que aconteceu? O poder das trevas falava, porque ele fala, viu, irmãos? E ele dizia, ela é santa, mas também sempre rica. Nunca faltou nada. Ela sempre teve do bom e do melhor. Eu queria ver se ela ficasse pobre e tivesse que trabalhar para comer, e se chegasse a passar fome, se ela ia continuar santa. O poder das trevas falava isso. Como ele fala até hoje, viu? O poder das trevas fala. Usando pessoas que estão com ele. Para que essa saia comprida? Isso aí é fora de moda. É caipira. Por que você não se pinta? Você é tão moça, tão nova, tão bonita. Por que você não usa um salto bem grande para ficar elegante? O poder das trevas fala. Como sempre falou. Para tentar as pessoas e levá-las ao pecado. Então ele dizia, ela é santa, mas eu quero ver se ela tivesse que sofrer, trabalhar para comer e passar até fome, se ela ia continuar sendo santa. E o que Deus teve que fazer para provar aos anjos, à humanidade, à sociedade, e provar ao poder das trevas que ela
era santa e ia continuar santa e sempre mereceria a confiança de Deus. Simplesmente ele deixou ela ficar pobre. Deixou ela ficar pobre. Foi na época da Primeira Guerra Mundial. E no mesmo ano, irmãos, faleceu o pai dela, faleceu a mãe dela, faleceu o marido dela. Ele estava comandando um navio na Inglaterra, foi torpedeado e afundou, e ele morreu lá. E ela tinha 2 filhinhas, bem novas. Pois ela ficou órfã e viúva, no mesmo ano. Com 5, 6 irmãozinhos para criar, todos menores do que ela. E 2 filhinhas. Ela ficou pobre com toda a família nas costas para criar. E a família do marido impôs uma condição para ela. Só iam ajudá-la a criar as 2 filhinhas. Mas ela tinha que internar todos os irmãos como se fosse numa creche de graça. Eles não queriam ajudá-la a criar os irmãos. Então ela disse, olha, eu prometi para minha mãe. Minha mãe, antes de morrer, me chamou perto e disse, Rosa, eu vou morrer. Você cria tuas filhas e cria os teus irmãos e cuida do Toninho, teu irmão mais novo. Ele tinha 2 anos de idade, o mais novo. E ela era a mais velha. Ela tinha 20 anos. E ela prometeu, mãe, eu vou cumprir, fica sossegada. Prometeu. E o que ela prometia, irmãos, ela cumpria. Custasse o que fosse. Em toda a vida dela, ela foi assim. E os parentes do marido, então, disseram, pois nós não vamos te ajudar, você criar teus irmãos. Ela disse, então fica com o teu dinheiro, que eu vou trabalhar e vou cumprir o que eu prometi para minha mãe. E ela tinha todas aquelas terras, mas em época de guerra, foram sendo grilhadas. E havia muitos funcionários do pai dela que trabalhavam na fazenda. E foram se apossando de tudo. E ela muito nova, sozinha. Eu sei que Deus deixou ela perder tudo. Depois ela vendeu até as roupas finas que ela tinha, porque não tinha mais o que vender. Mas ela trabalhou dia e noite. Em todo o serviço que ela conseguiu. E criou as filhas e criou os irmãos na honradez em época difícil de guerra. Inclusive à noite ela trabalhava, porque ela precisava ganhar. Eram todos irmãos menores, as 2 filhas pequenas. Ela trabalhava o dia inteiro no serviço honrado que ela conseguia, porque em época de guerra o trabalho é muito difícil. E a noite toda ela fazia crochê, tricô, bordado, renda. Porque ela tinha aprendido no colégio, onde ela ficou internada, a fazer trabalhos manuais. E a noite toda ela trabalhava, fazendo serviços assim, de artesanato, e de madrugada ela ia na feira, entregava para os feirantes venderem. E eles pagavam para ela algum dinheirinho. Com isso também ela se defendia. Mas não tinha tempo nem de comer e nem de dormir. Tanto é verdade, isso até eu já falei, os irmãos já sabem. Ela trabalhou tanto, irmãos, que uma gripe mal curada virou pneumonia, a tuberculose atacou o pulmão. E aquele tempo era a morte, porque não tinha penicilina. E os médicos, então, secaram o pulmão atacado com uma injeção de pneumotórax, para a tuberculose não atacar outro pulmão. E ela tinha o coração inchado. De nascença, o coração era muito grande. E mal cabia na caixa torácica. E pressionava o único pulmão bom que ela tinha para respirar.
Pois mesmo assim ela continuou trabalhando e ela dizia: quem em Deus confiou nunca se enganou. Toda a vida ela teve essa fé. E mereceu sempre a graça, o amparo da Virgem Maria, que nunca a abandonou. Porque Deus tinha falado que ela seria o Consolador, mas ela tinha que dar prova em toda a sua vida que ela era digna de ser o Consolador. E isso foi até os 60 anos de idade. Ela deu prova. Ela criou os irmãos, ela criou as filhinhas. Uma filhinha morreu anjinho. Mas não foi por falta de alimento e nem remédio, porque ela tratava muito bem. E depois ainda morreu uma avó, que ela cuidava. Sobrou uma avó idosa e ela cuidou da avó até o fim. Não foi pedir ajuda de ninguém. E trabalhava dia e noite para sustentar a família, na honra. Então, irmãos, Deus viu que ela não ia falhar. Porque ela não falhou quando era rica, ela não falhou quando ficou pobre, ela não falhou quando teve que criar a família. E criou até vizinhos, que ficaram, alguns sob os cuidados dela, e ela criou. Isso vocês vão ler no Rainha das Flores, porque eu escrevi a vida dela. Ela me contou tanto a vida dela, que eu acabei escrevendo. E já faz muitos anos que eu escrevi, faz quase 30 anos. Eu nem sei se eu contei para vocês, mas um dia eu já era contador, trabalhava em cima. E eu tinha escrito 2 livros, Minha Nona Adelina e Bepepo. E o irmão Aldo deixou até vender para o pessoal da igreja esses livros. Não tem nada de doutrina, mas o irmão Aldo viu que ali tinha alguma coisa boa, que podia ser útil, e deixou vender para o povo da igreja. E um dia o irmão Aldo chegou aqui para assinar o cheque, eu era contador da igreja, e ele me disse: eu tenho um recado para você. Eu falei: é da avó? Ele disse: é. Eu fiquei todo contente. Aí ele me disse: olha, Trevisan, a avó mandou te falar que em vez de você escrever a vida da tua nona, porque nona é avó em italiano, vocês sabem. Então ele falou: a avó mandou um recado. Em vez de você escrever a vida da tua nona, você devia ter escrito a vida dela, porque muitas vezes ela te contou a vida dela. E é verdade, viu, irmãos? Eu ia muito na casa dela. Menino, com 15 anos, já frequentava a casa dela. E ela me contava muita coisa, muita coisa. E a vida dela, ela me contou em detalhes, e não foi uma vez só. Foi diversas vezes. Eu não sabia o motivo, mas ela devia de saber, não é? Então ela me contou muita coisa sobre a vida dela. E aí o irmão Aldo me falou: em vez de você escrever a vida da tua nona, você tinha que ter escrito a vida dela, porque ela muitas vezes te contou, e ela te mandou esse recado. E eu não sabia se eu chorava ou dava risada. Aí eu disse: irmão Aldo, mas faz 17 anos que a avó está no céu. Como é que eu vou lembrar os detalhes da vida dela para poder escrever? O senhor me ajuda? Ele falou: eu vou te ajudar. Você pode escrever, que eu vou te ajudar. Irmãos, ele me fez lembrar tudo. E o que eu esqueci, ele mandava eu pôr. Porque eu fazia um capítulo, entregava para a irmã Odete. A irmã Odete estava boa ainda. Ela morava aqui no fundo. E o irmão Aldo me orientou assim: escreve um capítulo, entrega para a irmã Odete e lê. Porque a irmã Odete sabe muita coisa da vida dela, mas você sabe mais, porque a avó me contava. Então eu escrevia um capítulo e entregava para a irmã Odete. A irmã Odete lia, o que ela ficava em dúvida, perguntava para ele. E ele explicava para ela. Tudo que eu pus, ele deixou. Porque ele me ajudava a eu lembrar, irmãos.
Tudo que eu coloquei ali, ele deixou. E o que eu esquecia, ele mandava eu pôr. E quando a irmã Odete lia o capítulo para ele dizia, olha, o Trevisan fez certo, mas nesse capítulo ele tem que pôr isso, isso e isso. Ele esqueceu, mas ele sabe. Fala para ele que eu quero que põe. Aí a irmã Odete me falava. Eu falava, é verdade, irmã Odete, eu tinha esquecido. Ele falou, ele quer que você põe nesse capítulo aí. Aí eu acrescentava o que ele tinha mandado, que ele me fazia lembrar. Terminava o capítulo, ela lia de novo, ele aprovava, eu arquivava aquele capítulo e começava outro. Eu demorei 1 ano e meio para escrever esse livro. E a irmã Odete me ajudando, e o irmão Aldo me orientando. Irmãos, a única coisa que ele mandou eu tirar foi a cena do acidente. Porque eu estava junto no carro quando a Santa Avó faleceu. Naquela viagem eu estava junto. E eu, quando chegou ali naquele capítulo, eu dissertei em detalhe, porque eu vi tudo. E aí, quando a irmã Odete leu aquele capítulo para o irmão Aldo, ele falou, olha, irmã Odete, ele escreveu certo. Aconteceu assim mesmo. Mas pode chocar muito a igreja o jeito que ela faleceu. Então, fala para ele que eu não quero que fale assim em detalhe. E ele disse para ela, fala para ele escrever assim, que vocês estavam viajando, quando chegou naquele local, tudo se consumou e Jesus levou a Santa Avó Rosa para o céu. Não precisa falar como foi. Então eu fiz como ele mandou, vocês vão ver no livro, tá como ele mandou tudo. A única coisa que ele mandou eu tirar. O resto, tudo que eu pus, ele deixou e mandou por mais coisa. Por isso vai ser muito útil para vocês o livro. Mas acontece, irmãos, que eu escrevi, o irmão Aldo aprovou, escolheu o título, Rainha das Flores, foi ele que escolheu o título. E eu registrei, passando os direitos autorais para a igreja. Inclusive o Nona Adelina e o Bepepo, eu mandei passar os direitos autorais para a igreja, naquela época. E, irmãos, ficou arquivado até agora. O irmão Aldo nunca tinha mandado editar o livro. E eu também nunca perguntei. Porque eu falei, se ele não manda editar, algum motivo tem. Ele sabe o que ele faz. E quando ele deixou o corpo, eu pensei, nunca mais eu vou editar o Rainha das Flores, porque eu vou perguntar para quem, se pode. A irmã Odete não está aí, ele está no céu. Eu não vou editar por conta própria, sem ordem dele. E não contei para ninguém. O Sólio está aqui. Nós trabalhamos juntos mais de 50 anos, nem ele sabia. Porque eu não contei para ninguém. Eu não sabia se ia editar ou não. Eu escrevi o que ele me orientou, mas não falei nada para ninguém. Ninguém sabia. E o livro ficou arquivado aí no escritório. Veio do registro com o número, tudo ficou aí arquivado. Bem dizer, uns 30 anos. Quando o irmão Aldo deixou o corpo, aí os conselheiros, os outros conselheiros me falavam, pastor Trevisan, o senhor tem que escrever a vida da avó. O senhor vivia na casa dela, desde menino. O senhor sabe tudo, o senhor tem que escrever a vida dela. E eu pensava, o livro está escrito, mas eu não vou editar sem ordem, eu não falava nada. Nem sim, nem não. E muitas vezes me apertaram. E daí, o senhor já começou a escrever? E eu quieto. Aí um dia não teve mais jeito. Pastor Trevisan, o senhor não está escrevendo a vida da avó? Tem tanta gente na igreja que não conheceu ela. Aí não teve jeito. Eu falei, olha, vocês querem saber da verdade? Esse livro está escrito faz quase 30 anos. E aonde que está? Eu falei, olha, está aí no arquivo da igreja, em algum canto. E aí nós fomos olhar e achamos tudo amarelo. Eu tinha datilografado em folha branca, mas 30 anos arquivado.
A folha toda amarelada, mas dava para se ler. Aí eles leram. E todos chegaram a essa conclusão. Pastor Trevisan, é agora que o senhor tem que editar. Eu falei, mas eu vou perguntar para quem se pode. Eu não vou editar sem ordem do irmão Aldo. Entendeu? Depois, irmãos, eu fiquei pensando. Aí eu peguei o livro e comecei a ler. Virava a folha. Chegava um lugar e eu falava, se eu tivesse que escrever hoje, isso aqui eu já não lembrava. Eu não ia pôr, porque eu não lembrava. Aí virava a folha. Isso aqui também não lembrava mais. Como é que eu ia escrever agora que eu não lembrava? Aí eu cheguei naquela parte do acidente. Eu falei, olha, se eu tivesse que escrever hoje, eu ia saber se podia contar o acidente ou não. Aí eu mesmo me convenci, irmãos, que a Santa Avó tinha dado ordem, o irmão Aldo tinha me orientado para escrever e que agora que seria a hora de lançar. Eu mesmo me convenci. E aí autorizei. Mas como tem muitos irmãos que me pedem o Nona de Lina, outros me pedem o Bepepo, que perderam, compraram, emprestaram e não tem mais e querem. Como eu doei os 3 para a igreja, eu tinha doado já os 2 para a igreja, e o Rainha das Flores também, já tinha registrado doando para a igreja. E eu falei, então eu vou lançar os 3 juntos. Os conselheiros aprovaram. Mas aí, irmãos, o registro tinha caducado. 30 anos não valia mais. Porque naquele tempo não tinha computador, nem internet, nada. Então, eles me orientaram que eu tinha que registrar de novo. E o Rio de Janeiro estava tudo em greve, os órgãos públicos. E a maioria tem que registrar lá. E ficou até agora a gente esperando para poder registrar. E quando foi ontem, finalmente eu assinei toda a papelada e está seguindo para o Rio para ver se a gente consegue registrar. E nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu com os conselheiros, nós revisamos o Evangelho do Reino do Céu. E deixamos do jeitinho que o irmão Aldo queria. Porque o irmão Aldo falava para nós, olha, os livros da igreja eu proibi. Porque o Consolador no tempo do fim fala muito em Apocalipse. E os pastores têm dificuldade de pregar o Apocalipse. A irmã Odete tinha facilidade, mas vocês não. E fala muito em fim do mundo. Então eu proibi a venda. Agora o Evangelho ainda falava muita coisa que não precisa mais. O Aldo me explicou isso. Ele falou, porque quando eu assumi a igreja, quando a avó se tornou consolador e quando eu herdei todo o poder dela, a igreja foi imunizada dos ataques do mal. Todos os fiéis estão guardados, imunizados. Podem fazer por aí, eu vou falar claro para vocês entenderem. Porque a gente não fala mais esses nomes, mas eu vou falar para vocês entenderem. E o irmão Aldo me falou, pode fazer a macumba que quiserem, para vocês não pega. Porque eu e a avó imunizamos vocês. Não pega macumba, não pega mal olhado, não pega quebrante, não pega nada. A não ser que o apostólico for infiel. Mesmo assim eu procuro proteger. Mas se ele não merecer nada, o problema é dele. Mas quem é fiel não pega mais. Porque antigamente pegava, viu, irmão? Eu sou prova. Eu não sei se vocês se lembram, uma vez eu contei isso. Eu falava já na hora milagrosa. Eu vou passar da hora, vocês vão ficar bravos comigo? Depois eu termino logo. Então, eu já falava com o Sólio na hora milagrosa, naquela época. Foi logo que a avó foi para o céu. E eu tive um sonho. Eu contei isso já para a igreja, acho que tem até gravado. E eu sonhei que eu estava num lugar e o irmão Aldo entrou todo de branco.
E eu não sabia que ele fazia milagre, porque foi logo no início do ministério dele. E eu vi ele que nem um médico. Ele entrou ali, todo de branco, parecia que eu estava num banheiro, eu tinha uma pia branca. E ele punha o dedo na minha garganta e eu vomitava sangue dentro daquela pia. Vermelho, aquele sangue. Oh. Aí eu levantava a cabeça, ele tornava para o dedo na minha garganta, eu vomitava sangue. 3 vezes. Ele pôs o dedo na minha garganta e eu vomitava sangue dentro daquela pia. E aí eu acordei. E eu fiquei impressionado. Porque eu falei, mas que sonho esquisito. Eu não sabia que o irmão Aldo fazia milagre. Foi logo no começo do ministério dele. Aí a irmã Odete veio gravar, no outro dia. E eu que punha para ela a fita, o carretel no gravador, regulava a altura do volume, regulava o microfone para ela. Eu falava, vai, irmã Odete, a senhora fecha as portas e solta a alavanca e prega. Quando acabar, abre a porta que eu dou um jeito. Aí eu entro, eu breco, ela não tinha prática nos aparelhos. E aí, enquanto eu arrumava, eu lembrei do sonho, eu estava impressionado com aquele sonho. Aí eu falei, irmã Odete, posso contar um sonho para a senhora? Ela falou, que sonho? Eu falei, eu tive um sonho tão esquisito com o irmão Aldo. O que você sonhou? Aí eu contei. Aí ela falou, olha, Trevisan, eu vou orar, perguntar para a avó. A primeira vez primeira oportunidade que eu e o Eurico e o irmão Aldo formos orar, eu vou perguntar para a avó. Porque a avó usava o corpo do irmão Aldo e falava com eles, o irmão sabe. E aí ela perguntou para a avó sobre esse sonho. E a avó explicou, olha, o Trevisan fala na hora milagrosa. E tem muita inveja contra o nosso programa. E ia pegar uma doença na garganta dele para ele não falar mais. Ela falou, e o meu servo Aldo curou ele. Porque eu ia picar, não sei que doença era, não ia falar mais. Agora eu falo até demais, né, irmão? Mas eu era para não falar mais. E aí a irmã Odete me contou, a Trevisan, você não vai ficar com medo, mas a avó falou que o irmão Aldo foi te curar, porque você ia pegar uma doença na garganta para não falar mais no programa. Quer dizer, aquele tempo não pegava, macumba pegava. É que o irmão Aldo protegia a gente, mas pegava, certo? Mas depois ele recebeu tanto poder dela, e ela como consolador, e ele se consagrou tanto, que se tornou a imagem dela. Ele, irmão, se igualou em poder ao Consolador e a Jesus. Nenhum profeta recebeu essa glória. O irmão Aldo não queria que falava que ele era o maior profeta, porque ele era muito humilde. Mas escuta, irmãos, qual o profeta que teve que tomar conta de 300 congregações? Numa época tão difícil desse tempo do fim, aonde o pecado domina tanto a humanidade. É uma época mais difícil. E ele toma conta de 300 congregações e vai saber quantos ouvintes de programa e tudo. Ele recebeu o poder igual ao da avó e o de Jesus, vocês podem ter certeza. Então eles imunizaram a igreja. Ungiram todo o povo na hora da reunião, imunizaram. Macumba não pega em nós. Nem quebrante, nem mal olhado, nem coisa nenhuma, nem praga, nada. Por isso que é bom ser fiel. Isso não quero pôr medo de ninguém. Mas se a pessoa não obedece, teima, e às vezes até duvida do irmão Aldo, olha o pecado grande aí. Por mais que ele queira te livrar, eu não sei, depende do juízo de Deus, certo? Por isso que é bom ter muita fé e ser fiel, porque não pega nada de mal em nós. Entendeu? Por causa do grande poder dele e dela.
Mas, irmãos, então o evangelho falava muito em macumba. Porque aquele tempo pegava, certo? E falava o nome lá do poder das trevas, dos espíritos. Então, o irmão Aldo uma vez me falou, Trevisan, precisava revisar o evangelho. Mas a irmã Odete está muito doente. Precisava tirar essas coisas de macumba, tudo, porque não pega no nosso povo. Não precisa falar mais o poder, o nome do poder das trevas. Não precisa falar mais. Não precisa expulsar nem nada. Porque eles não chegam perto dos fiéis. Então precisa tirar do evangelho isso aí. E depois, irmãos, ele foi para o céu. Então agora nós arrumamos do jeito que ele queria. Nós revisamos o evangelho, não tiramos nada do que o bispo pôs. Porque o bispo pôs tudo de acordo com a Santa Vó Rosa e com o irmão Aldo. Só essa parte que precisava tirar. E também incluímos um capítulo só do irmão Aldo, que não tinha. Eu peguei um adendo de 89, que a irmã Odete escreveu, falando desde que o irmão Aldo nasceu, até o ministério dele. Então, de 89 para cá, eu completei tudo que o irmão Aldo fez, o que ele falava dos profetas, que Daniel era o amigão dele, e isso daí não tinha, certo? Então eu concluí esse adendo e fiz um capítulo só do irmão Aldo. E o pastor Wagner fez um capítulo só da Virgem Maria, porque falava da Virgem Maria no Evangelho, mas não tinha um capítulo só dela. Então o pastor Wagner escreveu um capítulo só da Virgem Maria. Então nós completamos o Evangelho. E agora vai junto para o registro, porque precisa registrar. E é lei do governo, passa em 5 órgãos, para poder vir o traslado e o direito autoral. Eu não sei se eu vou lembrar o nome dos 5, mas passa no Ministério de Educação e Cultura, Marcas e Patentes, Cortes e Censuras, Biblioteca Nacional e Escola de Belas Artes. 5 órgãos do governo. E estava tudo em greve no Rio. Por isso que até agora não registrou. Mas agora parece que maneirou lá. E ontem nós assinamos. Eu assinei toda a papelada. Inclusive o pastor Sólio, o Wagner, o Luiz. Todos tiveram que assinar. E já vai para o Rio. Vamos pedir para a avó. Para ela pôr a mão para poder publicar logo os livros da igreja. Mas então vejam, irmãos, que a data até 10 de junho tem um significado muito grande para nós. E por mais que a gente tiver amor à nossa igreja, é pouco. Então os obreiros, aqui é aula de obreiro. Os obreiros, irmãos, procurem ajudar muito na igreja. Eu às vezes tenho que fazer escala. Ou eu ou a Efigênia. Olha, que não é fácil, viu? Precisaria quanto? 1 em cada escada, 1 na secretaria, 2 no banheiro, 1 no bebedouro. Então precisaria quanto? Entendeu? Um outro na porta de serviço. Às vezes vem 5. Como é que eu faço para escalar? E banheiro ninguém quer. Ninguém quer. É o pastor Quintiliano que fica lá. Porque ninguém quer ir no banheiro. E como não tem, então a gente se vê em papo de aranha brincando com vocês, para poder fazer a escala. Então, irmãos, aula de obreiro, vocês têm que ajudar nós. Os obreiros que não tiver escala, sábado e domingo e quinta-feira, vem pegar a escala aí. A escala é feita no sábado, às 6:30 da tarde. Então, os obreiros que puderem, vêm ajudar a gente, vêm pegar a escala. Porque a recompensa é a mesma, tanto pregar, como ficar na porta, como ficar no banheiro, a recompensa é a mesma. Que todos estão servindo. E não só na sede, nas congregações também. Todo o serviço que a gente faz para a avó e para o irmão Aldo, eles não sabem como recompensar. E nunca pagam na mesma medida, devolvem em dobro. Eu conheci a avó, ela era assim.
Se eu fazia um favor para ela, ela não sabia como me pagar. Eu ficava até sem jeito. Porque eles não dão na mesma medida, eles retribuem em dobro. E o irmão Aldo sempre foi assim. Os irmãos são prova, eu nem preciso falar muito. Ele nunca devolve na mesma medida, ele sempre reconhece muito o pouco que a gente faz para a igreja. Então eu apelo aos obreiros, também das congregações. Não deixe a sua congregação com falta de trabalho, de serviço. Façam com amor, irmãos, porque eles merecem tudo de nós. E a recompensa vem. Podem ter certeza. Eles são bons pagadores. Então tenham ânimo, tenham fé, tenham coragem. Venha a luta que vier, sempre veio. Nós temos que ir em frente. Sabe o que a avó falava? Para nós obreiros. Está chegando a festa. Cada festa é uma vitória nossa e é uma derrota do poder das trevas. E o poder das trevas não vai ver a nossa vitória de braço cruzado. Então vai vir luta braba antes da festa. Vocês vigiem e orem para Jesus, porque a luta não vem com gente de fora, vem com gente de dentro. Podem observar toda a festa, antes da festa a gente enfrenta a luta. Nesta aqui, cada luta que nós enfrentamos. Nós estamos fazendo a festa por um milagre deles. Porque a luta para querer dividir essa igreja é de 63 anos, não é de hoje. E vai continuar. Porque nós estamos em terreno inimigo. E quanto mais essa igreja avança, mais o poder das trevas vai querer. Mas acontece que eles, bem dizer, estão amarrados, porque macumba não pega, praga não pega, quebrante não pega, mal olhado não pega, e na igreja não entra. Pode a pessoa ser possessa como for. Se ela vem, ela entra e os espíritos são expulsos da porta. Tanto na sede, como nas 300 congregações, até na África. Os pastores que foram lá, são testemunhas. Fizeram reunião em 28 pontos, onde havia um grupinho de apostólicos, eles foram de caminhão. Era distante 30, 40 quilômetros, um ponto do outro. Mas eles foram, pois não houve manifestação nenhuma do poder das trevas. Por quê? Porque era local que a Santa Vó estava junto, estava abençoando, e ali não entra. Aonde essa igreja está, não entra espírito mau, nenhum. Então, em bem dizer, o poder das trevas está amarrado. Por isso que a gente vence. E os bilhões de anjos que nos guardam? Eu já falo bilhões. Que estão sempre conosco, e muito especialmente em nossas reuniões. Onde está sempre Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Alto. Em número incontável de anjos, e os anjinhos pequeninos cobrem o templo como uma nuvem. E cada anjinho pequenino tem um poder extraordinário. Por isso que nós estamos cantando vitória, porque senão essa festa não tinha acontecido, irmão. E não só esta, todas. Porque a luta é braba, mas a gente vence, porque eles estão conosco. Então nós não podemos desanimar. Se é obreiro, tem que cumprir. Fica na porta, fica na secretaria, fica no banheiro, fica onde precisa. Quem sai na chuva é para se molhar. E nós prometemos servir e temos que cumprir com o nosso voto. Mas a recompensa é muito grande, viu, irmãos? Então tenham ânimo, tenham muita fé, tenham uma coragem. Vem a luta que vem, a gente vence. A Santa Vó me falava, Trevisan, numa guerra, quando um soldado cai morto, os outros passam por cima, porque a guerra não pode parar. Então a gente tem que ir para frente, porque a maior guerra é a luta que existe entre o poder de Deus e o poder das trevas. É a maior guerra. A gente, graças a Deus, não enxerga.
Graças a Deus a gente não vê. E muito ao contrário, a gente sente gozo, consolo, paz, proteção. E quando percebe uma luta, a gente clama, na mesma hora eles atendem. Na mesma hora ele socorre. Então ninguém precisa ter medo, porque apostólico não pode ser medroso, mas tem que ser corajoso. Ter muita fé e muito ânimo, porque assim venceu a Virgem Maria, assim venceu Jesus, assim venceu a Santa Avó, assim venceu o irmão Aldo. E luta não faltou, mas eles venceram. E o mesmo trajeto é o nosso. Põe a cruz e carrega com classe, porque a gente chega lá. Eles nos dão a vitória. Então tenham muita fé, irmãos, muita coragem e vamos para frente. E me desculpa que eu passei da hora. Vamos ficar em pé para orar. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados. Santa e bendita Vó Rosa, nosso amado Espírito Consolador da promessa de Jesus. Nós não temos palavras, Vó, para agradecer a Senhora pela vitória que estamos cantando na tua bendita igreja. Tudo devemos à Senhora. Jesus sempre falava para a direção, que se não fosse a Senhora, ele não poderia ter voltado e esta igreja não existiria. Ele pôde voltar, restaurar a sua igreja, porque a Senhora teve todos os méritos. E durante 16 anos ele mais estava na terra com a Senhora do que no céu. Porque ele não podia abandonar um instante a Senhora e nem a igreja. Mas com a tua coragem, Vó, a Senhora venceu tudo. E deu-se até em sacrifício, não negou a tua própria vida em favor desta igreja. Portanto, não temos palavras para te agradecer na altura do que a Senhora merece. E além de tudo, irmãos, Santa Avó, a Senhora nos deu o maior presente que garante a nossa vitória, que é o teu santo sucessor, que tanto se consagrou e chegou a igualar-se em poder e glória com a Senhora, com a Virgem Maria e com Jesus. Portanto, os quatro servem a Deus no trono e têm todo o poder para garantir a vitória deste povo. Santa Avó, recebe com o irmão Aldo o nosso amor, a nossa reverência, a nossa glorificação, o nosso agradecimento. E que amanhã possamos unir-nos aos anjos, Vó, mais uma vez. Porque no céu a festa é maravilhosa, como a senhora sempre nos ensinou. E que nós possamos também ter uma reunião muito linda de glorificação do teu santíssimo nome. Também, Vó, apresento à Senhora as orações que os teus filhos estão fazendo. E rogo que a Senhora os abençoe, dando a eles muita saúde, muita fé, muita força, muita coragem, dando emprego, que é tão difícil nos dias atuais, mas a Senhora tem todo o poder para ajudá-los a vencer e terem o seu ganha-pão honrado, para poderem ter uma vida santificada de filhos de Deus e inclusive ajudarem a obra da tua igreja. Querida avó, também os pedidos que estão na caixinha de oração sobre este altar eu entrego nas tuas mãos. Há muito pedido, vó, inclusive telefonemas, cartas que pedem a tua bênção. Eu entrego todos aos teus cuidados e sei, vó, que o teu amor é muito grande para ter misericórdia e alcançar todos eles com a tua bênção, com a tua unção, com o teu milagre, com a tua graça. Recebe por tudo o nosso louvor, vó, a nossa adoração, o nosso agradecimento. E que teu nome santo e o nome do irmão Aldo seja sempre louvado por todos nós neste santo caminho, vó, os teus filhos, assim como são glorificados por todos os santos e anjos na glória do nosso Deus. Amém.